Boa noite, queridos e amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja e seja sempre com todos vocês, amém? Vamos dar continuidade, ao nosso culto, porque o nosso culto ele começa logo quando acordamos, Logo ao abrir os nossos olhos, nós temos que estar com o espírito de adoração ao Senhor, Então, vamos dar continuidade. Vamos já iniciar o nosso momento de celebração, Você aí no seu lar, nós aqui e juntos em um só propósito, em um só espírito, vamos louvar e agradecer o nome do Senhor, tá certo? Então, levante, afaste as cadeiras, o sofá, tá certo? Louve ao Senhor com todo o coração, porque se Ele lhe deu fôlego de vida, então louve ao Senhor. Aleluia. Amém? Vamos louvar. Aleluia. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje do início. Vamos lá. Santo, 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 Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor, poderoso, Digno, sim, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Então louve, 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 exalte ao Senhor. Louve seu nome para. Louve, você louve, 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 exalte ao Senhor. Louve seu nome para. Santo, 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 Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor, poderoso, digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Então louve, 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 exalte ao Senhor. Louve seu nome para. Louve, 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 exalte ao Senhor. Louve seu nome, seu nome. A igreja canta, vamos lá, louve, 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 exalte ao Senhor. Cante igreja, cante igreja. Louve seu nome para sempre. Louve, 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 exalte ao Senhor. Louve seu nome para. Seu nome para sempre. Seu nome para mais uma vez. Seu nome para sempre.
a morte, nem a vida, cante. Nem a morte, nem a vida, e nem mesmo os anjos, nem os principados, potestades, podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nem a fome, a nudez ou perigo algum, nem a tribulação ou a angústia podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Povo escolhido, geração eleita, pra se assentar nas regiões celestiais. Somos intocáveis, inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. Tudo isso, nem a morte, nem a vida, nem a morte, nem a vida, e nem mesmo os anjos, nem os principados, potestades, podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nem a fome, nem a fome, a nudez ou perigo algum, nem a tribulação ou a angústia podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Povo escolhido, oh, geração eleita, pra se assentar nas regiões celestiais. Somos intocáveis, inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. Povo escolhido, povo escolhido, geração eleita, pra se assentar nas regiões celestiais. Somos intocáveis, inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. Do amor de Deus, do amor de Deus, o nosso Pai. Do amor de Deus, o nosso Pai. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és.
estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Ainda que eu não veja Deus estar trabalhando, ainda que eu não sinta Deus estar trabalhando, meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja Deus estar trabalhando, ainda que eu não sinta Deus estar trabalhando, meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja Deus estar trabalhando, ainda que eu não sinta Deus estar trabalhando, Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus mais não uma vez, vamos lá, para, ainda. Deus não para, não. Ainda que eu não veja Deus estar trabalhando, ainda que eu não sinta Deus estar trabalhando, meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Eita, Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare isso aí na sua casa. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu és.
Aleluia. Glória a Deus. Este é quem tu és, Senhor. Esse é quem tu és. Aleluia. Amém. Vamos agora ao nosso momento de oração, né? Como os irmãos estão vendo aí pelas redes sociais, né? Pelo nosso WhatsApp, que estamos na campanha, né? 30 dias, né? De oração e 24 horas orando. Em cada horário do dia tem um irmão orando por um pedido de oração, certo? E agora nós vamos orar pelo pedido 8, que a central se torne cada dia mais essa igreja para a cidade, tá certo? Então, neste momento, orem junto conosco, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, entramos na Tua santa e gloriosa presença, Pai, para Te pedir, Deus, em nome de Jesus, que a central se torne cada dia mais essa igreja para a cidade. Em nome de Jesus, que cada um dos irmãos possa reconhecer, Senhor, que precisamos ir mais além. Nas ruas, nas cidades, ver a necessidade, Senhor, da nossa localidade e assim, Deus, estar, Senhor, sendo um suporte na vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, que cada um possa ter em seu coração o desejo de servir, ó Pai, acima de tudo, Senhor, em nome de Jesus. E que oramos também, Senhor, para que a central seja uma igreja focada em Ti, que ela possa viver, Senhor, e que a nossa mensagem, Pai, seja a Tua palavra, Senhor, que possamos levar, Senhor, a Tua mensagem sobre a vida dessas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Mas que para isso, Senhor, cada um possa a cada dia Te buscar, conhecer a Tua palavra, ter discernimento em Ti, Senhor, em tudo, Pai. E que a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, esteja sobre a vida de cada um, Deus. Que cada um possa ter o desejo de Te buscar e assim ser fortificado, Senhor, com a presença do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que possamos focar, Senhor, que nós não possamos focar só em nossos problemas, aquilo que nos impede de Te servir, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos assim Te servir, Senhor, com problemas, com aflições, mas crendo que o Senhor irá trazer o alívio, irá trazer, ó Pai, a Tua resposta através de cada uma dessas coisas que venhamos a passar, Senhor, mas que isso não venha nos parar, Pai, em nome de Jesus. E assim, Senhor, nós Te agradecemos, porque o Senhor a cada dia tem derramado da Tua graça, tem derramado, Senhor, da Tua mão poderosa de cura, de libertação, de livramento, ó Pai. Se estamos aqui, Senhor, orando a Ti, é porque o Senhor ainda assim permite, Senhor, porque creio eu, Pai, que o Senhor tem um propósito, Senhor, para que assim nós venhamos estar cumprindo o Teu querer aqui, Senhor. Então, Pai, que possamos reconhecer isso, Deus, em nome de Jesus. E assim Te agradecemos, Deus. Amém. Ainda em Tua presença, Senhor, nós queremos agradecer mais uma vez por Tua presença em nosso meio. Tua presença cura, que envolve, que aquece, que alegra, que conforta, que consola. Nós Te agradecemos, Senhor, por Tua presença constante em nossas vidas. É uma das Tuas promessas, Senhor, que não nos deixaria órfão, que não nos deixaria só, estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E nós queremos Te agradecer por essa promessa poderosa sobre as nossas vidas. Deus, nós queremos orar, Senhor. Um dos pedidos é por vida discipular, ó Deus. Tua palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Ó Deus, que nós sejamos uma igreja que busca o conhecimento de Ti, Senhor, que tem sede, que Te busca, que procura, ó Deus, no nome de Jesus, mas que esse conhecimento não fica em nós mesmos, que nós procuremos investir no crescimento do outro irmão, né? Investir a nossa vida em cuidado, em crescimento, né? Também na vida do nosso irmão, ó Deus. Por isso, esse versículo é muito interessante, porque ele diz que aquele que tem o conhecimento, ele não perece, ele não sofre. E esse conhecimento, ele tem que ser passado adiante, ó Deus, para que o outro também chegue ao pleno conhecimento da Tua vontade, do Teu propósito. Ó Deus, quantas pessoas, é o Teu povo dentro da igreja, né, estão perecendo. Essa palavra aqui não é mentirosa, ela não falha. Se o Senhor naquele tempo já dizia isso,
e identificava que o teu povo perecia, né, por falta de conhecimento. Hoje não é diferente, também é uma realidade, Senhor, mas que o povo desta igreja seja uma igreja que busca cada dia te conhecer mais e mais, né, e adquirir o conhecimento, e possa estar, a partir do seu crescimento e conhecimento, investindo na vida do outro, para que eles não fiquem para trás, para que haja uma comunhão verdadeira e autêntica dentro da tua igreja. Oh Deus, cuide de cada um de nós. Nós também oramos pela vida missional da tua igreja. Nós somos missionários aonde quer que cheguemos, aonde quer que nós estejamos plantados, ao redor da nossa casa, na nossa faculdade, no nosso trabalho, em qualquer ambiente. Nós somos pequenos Cristos, nós te representamos lá. Não há uma diferença entre a vida e a vida secular, a vida da igreja e a vida em casa, não. A vida é uma só. Nós vivemos a vida de Cristo em qualquer lugar. Por isso, Senhor, nos ajuda a cada dia estarmos conscientes disso e não vivermos vida dúbia, ó Deus. Na igreja é uma pessoa, em casa é outra, no trabalho é outra, e só escandalizando o teu nome. Não, Senhor, nos ajuda a cada dia sermos coerentes com aquilo que falamos, que pregamos e que somos, que vivemos no dia a dia. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de poder te servir. Nos ajuda a cada dia estar nos aperfeiçoando, seja na busca da tua palavra, seja fechando o nosso quarto e te buscando em oração, procurando te ouvir, procurando estar cada dia sensível à tua voz. Nos ajuda, Senhor, porque nós somos falhos e a cada dia precisamos do teu amor, da tua direção sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa cada um que está ouvindo esta palavra, esta mensagem nesta noite, que seja impactado com o poder da tua palavra, Senhor. Então somente oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz de Jesus a todos vocês. Sejam muito bem-vindos à celebração central. A gente está muito feliz nesse momento. A gente que chega para você nessa noite, ou talvez à tarde ou pela manhã. Obrigado por nós chegarmos à sua casa com louvores, com orações, tá certo? Com a palavra de Deus. Nós queremos continuar pensando sobre vida discipular. E antes da gente ler o texto, né, e a gente meditar sobre ele, eu quero lembrar você que próximo domingo dia 18, nós teremos a nossa celebração da Páscoa, tá certo? Então eu quero convidar vocês, nós teremos o nosso culto presencial aqui, às 10 da manhã até o meio-dia. Nós teremos a ceia, vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos ter esse momento presencial, com todos os cuidados, a distância, com máscara, o medidor de temperatura. Nós vamos ter também álcool para passar nas mãos, tá bom? Então quero convidar você para estar conosco, tá certo? O nosso culto também será gravado, mas seria um privilégio, uma honra tê-los também conosco presencialmente. Então, domingo dia 18, das 10 da manhã até ao meio-dia, o convite é para que você esteja conosco. Quero também lembrar aos pais que nós teremos salinha para as crianças. Então você pode vir com seu filho, com sua filha, tá certo? Que nós vamos ter a salinha para as crianças de 3 até 10 anos. Nós estamos aqui convidando você a estar aqui conosco, ok? Então vamos lá, série Vida Discipular, Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, série Vida Discipular. Vamos pensar sobre discipulado, o que é discípulo. Vamos pensar sobre o caráter do discípulo, né? Nós já falamos quem é Jesus. Há muita coisa para a gente conversar a respeito disso ainda, e hoje a gente quer falar mais um pouco sobre o aspecto sobre o discipulado, tá bom? Então, Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11, diz o seguinte: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão,
Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu gosto muito da expressão de Mateus, né? Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens, né? Sigam-me, né? Jesus diz: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Vamos orar? Paizinho querido, a gente quer agradecer ao Senhor e que o Senhor plante no nosso coração e na nossa mente essa consciência, esse desejo, essa ação de nos mover para aquilo pelo qual nós fomos chamados, pelaquilo pelo qual o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós queremos viver o discípulo, alguém que se parece com o Senhor, alguém que tem todas as características, as formas, as impressões do Senhor, alguém que anda como o Senhor, que se percebe como o Senhor, que se apresenta como o Senhor. E nós estamos nesse processo, Senhor. E nós pedimos no nome de Jesus que nós possamos ser encontrados assim, como discípulos e discípulos amados que têm uma mensagem. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Na série Vida Discipular, o nosso tema de hoje, o nosso subtema é: aquele que nos ordena lançar a rede, ele mesmo a encherá com peixes. Aquele que nos ordena lançar a rede, ele mesmo a encherá com peixe, tá bom? Esse é o nosso subtema de hoje, da série Vida Discipular. Essa é uma frase do Spurgeon, um dos maiores pregadores de todos os tempos, e eu quero que isso fique bem gravado no seu coração, tá bom? Aquele que nos ordena a lançar a rede, ele mesmo a encherá com peixes, em nome de Jesus. Irmãos, todo o livro da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, tá bom? E aqui os evangelhos, e aqui precisamente o livro de Lucas, nós trabalhamos com 4 coisas principais: a autoria, nós trabalhamos com a data, destinatário e a teologia do livro, ou qual a mensagem, né? Todos eles falam sobre Jesus, tá bom? Mas ele tem algo específico. Então, por exemplo, Mateus, ele vai apresentar Jesus como rei, e tem algo que é específico de Mateus. Por exemplo, aqueles magos que vêm adorar o rei, só Mateus resiste àquilo, porque isso é próprio do Mateus, ali está propositalmente. E Mateus, ele vai justamente escrever para os judeus. Você tem Marcos, né, que vai apresentar Jesus como servo, né? Você vai ver Jesus sempre trabalhando. Logo no capítulo 1, Jesus já é batizado. Então, Marcos vai apresentar Jesus como servo, né? Como aquele que serve, aquele que está sempre em ação, curando, né? Expulsando demônios. Já Lucas vai apresentar Jesus como um homem perfeito, né? E João, ele vai apresentar Jesus como Filho de Deus. Então, cada um tem
uma forma de apresentar Jesus, tá bom? Algumas coisas de Lucas que é importante para a gente saber é que Lucas, a teologia da mensagem de Lucas, né, o tema central de Lucas é justamente apresentar Jesus como esse Messias homem, né, esse Jesus histórico que tem ligação com a humanidade. Tanto, irmãos, que Lucas ele vai não começar a partir de Jesus, ele vai começar antes de Jesus. Lucas vai começar a mostrar anjos, né, anjos visitando Zacarias, né, anjo visitando Maria, né? E vai falar justamente isso aí. Lucas também tem uma coisa interessante, que ele vai trabalhar a universalidade. Lucas tem esse propósito. E esse universalismo de Lucas é justamente incluir os gentios, os párias da sociedade, aqueles que eram excluídos, tá certo? Você vai ver muitas mulheres em ação em Lucas, os samaritanos, tá? Os publicanos, os enfermos e os rejeitados da sociedade. Lucas vai dar uma certa atenção a isso aqui. Por exemplo, Lucas vai colocar como aquela parábola de Jesus sobre o fariseu publicano, aonde, irmãos, na verdade, o bem mais visto seria o fariseu. Então aqui vai haver uma subversão, aonde o fariseu que ora de si para si, né, que se acha melhor do que a outra pessoa, e em contrapartida você vê o publicano que é desprezado, que é rejeitado. Você vê justamente esse, nas palavras de Jesus, ser justificado e não o fariseu. Então você tem aqui uma subversão. Então é proposital trabalhar isso, irmãos, aqui no Evangelho de Lucas, tá bom? Outro fato importante é que Lucas ele tem um forte teor apologético. Para a tradição cristã, né, Lucas está escrevendo para a defesa da igreja, justamente numa época em que os cristãos eram mal vistos, tá bom, irmãos? De 50 a 70, irmãos, nós temos mais ou menos em 20 anos quando os evangelhos foram escritos. Depois disso é o evangelho de João. Mas temos aí precisamente de 50 a 70, nós temos o evangelho sendo escrito em 20 anos. Então, para os romanos, né, esse lado apologético, né, que é defesa da fé, defender a fé, né, é se posicionar sobre a fé, na defesa da fé cristã, né, essa atitude, esse sentimento, né, ele se dá aqui também em Lucas, porque para os romanos, irmãos, os cristãos eles eram canibais. Essa ideia de que os cristãos eles comiam carne e bebiam sangue, né? Isso está lá em João capítulo 6, que Jesus fala que aqueles que não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Isso está se reportando à ceia, mas eles não entenderam assim. Então, a tradição diz que Lucas está escrevendo para a defesa da igreja, tá? Então, um dos aspectos, né? Nós estamos falando sobre vida discipular. Um dos aspectos do discípulo, um dos aspectos seu e meu, é esse lado da defesa da fé. É o lado de entendermos as Escrituras, né? Para que a gente defenda, né? E nos apresente o que fala a Bíblia em relação às dúvidas ou até os confrontos que as pessoas estão vindo até nós, né? Nós precisamos colocar isso aí. Por exemplo, irmãos, o próprio livro de Lucas, quando ele começa no capítulo 1, quando Lucas inicia, né, aqui o seu livro, ele diz o seguinte: aqui já tem um teor apologético, tá? Aqui já tem um teor apologético, que já tem um teor em defesa da fé. Veja só, visto que muitos já empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa ou acurada investigação,
de tudo desde a sua origem, dá-lhes por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, veja só, irmãos, Lucas começa abrindo o seu evangelho, escrevendo a uma autoridade que é Teófilo. Lucas não trataria excelentíssimo se ele não fosse alguém que requer esse pronome de tratamento, tá bom? Teófilo é um nome grego, e se tem, pelo menos, é o que se defende a maioria, de que Teófilo é uma autoridade romana, tá bom? Em que Teófilo já conhece alguma coisa sobre o Evangelho. E ele diz assim, para que você tenha plena certeza das verdades em que você foi instruído. Então, o que Lucas vai fazer é ambientar Teófilo, né? Amigo de Deus. Teófilo é o que significa. Lucas vai ambientar Teófilo, tá certo? Para comprovar, talvez, irmãos, algumas dúvidas, algumas coisas não esclarecidas. Então, eu disse a você que cada livro ele tem o autor, ele tem uma data, ele tem um destinatário, está aqui, né? Mateus está escrevendo para os judeus, Lucas está escrevendo para Teófilo, e ele vai ambientar Teófilo. Por isso, irmãos, que sobre essa questão de uma possível dúvida, ou alguém está questionando alguma coisa a Teófilo sobre Jesus, e Paulo vai ambientar para dizer até que Jesus foi um homem normal como eu e você. Tanto que ele vai citar essa visita de anjos, né? O nascimento de João Batista a Isabel, né? A Zacarias, né? Ele vai dar detalhes só Lucas vai descrever isso aqui, e vai falar de algo, irmãos, como por exemplo, que era sabido que Zacarias e Isabel eram estéreis, Isabel era estéril, não poderia ter filhos. Zacarias já era avançado de idade, e é justamente no turno onde ele estava servindo como sacerdote ali, que ele recebe uma visita. Isabel fica grávida. Depois, você sabe que naquela visita a Zacarias do anjo, Zacarias não crê, que ele acha que não é possível a sua esposa estéril, e ele, na idade que ele está, ele ter um filho. E isso é notório para as pessoas. É como se Lucas, escrevendo a Teófilo, disse assim: Teófilo, você pode ir lá e perceber e perguntar, porque as pessoas sabem disso. Tanto, irmãos, que no verso de 57 em diante, quando João Batista nasce, aí que nome vai colocar? E o anjo já tinha falado, o anjo já falara a Zacarias que seria João. E quando o menino nasce, o verso 62 do capítulo 1 de Lucas diz assim: e perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que eles dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava como ele. Então veja só, Lucas está ambientando Teófilo em algo que é factual, em algo que as pessoas sabiam. Ou seja, Teófilo pode vir aqui e você vai ver que as pessoas, elas vão falar sobre esse acontecimento. Zacarias, sacerdote, ficou mudo. Zacarias, na sua velhice, teve um filho.
ele teve uma visita de um anjo. Isso é em defesa da fé. Então, o discípulo ele tem esse lado, esse aspecto em que ele está pronto para apresentar porque ele crê, a razão da sua fé, para justamente calar algumas pessoas que não conhecem e fala e zomba do que não sabe, ou irmãos, por outro lado tem dúvida, quer um esclarecimento, como é possível isso, como foi isso aqui, né? Isso aqui, irmãos, até serve para combater até o gnosticismo, que dizia que Jesus não era humano. E o evangelho de Lucas vai justamente dizer ao contrário, ele nasceu de uma virgem. Então, esse evangelho também de Lucas nos dá alguns subsídios importantes para algumas defesas, explicações que nós precisamos dar a algumas pessoas. Não discussão, irmãos, numa conversa muito amigável, eu falo de a gente expressar e o que diz a palavra de Deus. Então, eu quero lhe mostrar outra coisa em Lucas 16, que aqui também é próprio de Lucas, de 19, Lucas 16, de 19 a 31. Esse texto, você já conhece ele, que fala sobre o rico e o mendigo. Isso aqui só Lucas tem. O texto fala que, ora, havia certo homem rico. Irmãos, tudo isso aqui tem a ver com discipulado, viu? O que nós estamos aqui apresentando é totalmente sobre discipulado, tá bom? Instrução. Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Isso aqui é o rico, de forma pomposa, fidalgo, bem vestido, né? Fosse roupa de marca, tá bom? Bem apresentável. Então ele ostentava isso. Havia também certo mendigo. Isso aqui é um outro contraste, irmãos. Lucas tem muito isso aí também, tá? Chamava Lázaro, esse mendigo, coberto de feridas ou de chagas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este Lázaro, ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ou no Hades, né? Estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse o rico, né? Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse, filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante sua vida. Você recebeu os seus bens durante sua vida. Toda a sua vida foi ostentar o que você tinha. E perceba que em momento algum ele nunca olhou para Lázaro. Agora, porém, enquanto Lázaro só teve males, agora, porém, aqui está ele está sendo consolado, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico falou assim, pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, né? Para os meus irmãos, minha família, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, ele tem o Pentateuco, ele tem os escritos, ele tem a lei, ele tem os profetas, eles que ouçam. Não, pai Abraão, vai insistir o rico. Eles ouçam, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Então, quando o rico ouve isso de Abraão,
É um pedido para que, né, alguém fosse lá e falasse para os seus irmãos, para que não viesse para esse lugar que ele está, ou seja, que houvesse uma mudança de vida que ele não teve, que ele não fez. E Abraão disse: não, isso não é possível. Lá tem Moisés e os profetas, ele tem que ouvir. E ele vai querer, justamente aqui no texto, que Abraão, ele vai insistir para que Abraão mande alguém dentre os mortos até lá, porque ele indo e os seus irmãos vendo, eles iriam se arrepender. Abraão, porém, vai lhe responder: se não houve Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Então vejam só, irmãos, sobre isso aqui, esse texto, isso é um texto lindo. Por muito tempo se achou que isso aqui era uma parábola. Isso aqui não é uma parábola, viu? Isso aqui é o próprio Jesus falando. Jesus está dando nome reais a pessoas, né? E isso aqui não é uma parábola, tá ok? Então vejam só, todo mundo sabe que Abraão morreu, e aqui no texto, e aonde se chama seu de Abraão, aonde Abraão está, Abraão é Abraão, Lázaro é Lázaro. Ou seja, isso aqui nos dá bastante subsídios, bastante informações que não é possível haver reencarnação. Porque quando se reencarna, vem com outros nomes. E perceba que no final, ele diz: se não houve Moisés e os profetas, não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite, não que reencarne. Então, isso é apologético. Isso aqui serve para a gente como um argumento para apresentar o que a Bíblia fala sobre ressurreição. Abraão é Abraão, Lázaro é Lázaro, o rico é o rico. Não tem como voltar, não tem como passar para o seio de Abraão, quem está no tormento, e quem está no seio de Abraão e ir para um lugar do tormento. Não tem como. Há um impedimento, não tem como um passar para um lado, nem outro para o outro. Então veja só, outra coisa, irmãos, Lázaro não tem ninguém por ele. O rico ainda tem a sua riqueza, tem suas posses. Lázaro só tem a si mesmo. Lázaro não depende de ninguém. Ou, no melhor dizendo, né, usando Mateus capítulo 5, né, sobre o sermão da montanha: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres de espírito. Ou seja, tudo que Lázaro tem é Deus. Tudo que Lázaro tem, irmãos, é Deus, mais nada. Perceba que Lázaro ansiava comer de alguma coisa que caísse. Lázaro tinha vontade, não quer dizer que ele tinha. Nem os cachorros, irmão, porque os cachorros do rico lambiam as feridas, as chagas de Lázaro. Então Lázaro era uma pessoa totalmente dependente. E muitas vezes nós olhamos como uma pessoa dessa poderia ser salva. Porque, por outro lado, há muitos pobres revoltados. Há muita gente nessas questões aqui, pedinte, dependente, que não tem ninguém por eles, não tem família, que são revoltados contra as pessoas, contra o mundo ao seu redor e contra Deus. E isso fala para a gente, irmãos, que mesmo na maior miséria, mesmo esquecido, essa pessoa não foi esquecida por Deus. E que o maior consolo não é aqui. E que você pode ter várias riquezas, tudo possuir, gozar, desfrutar e depois ir para o inferno.
se perder com essas coisas. Lázaro está sendo consolado. Você teve tudo naquela vida. Nessa aqui, você não tem nada. Então, isso é um aspecto, irmãos, para a gente olhar para a vida, olhar para esse mundo agora que nós estamos vivendo e apresentar o que a Bíblia traz, trazendo esse contexto para respostas de agora, de hoje. Como é possível uma pessoa dessa? Deus esqueceu? Não, porque em Lucas capítulo 16, versículo 19 fala isso. Então, o aspecto da defesa da fé, o discípulo ele precisa, irmãos, é por isso que Lucas está acuradamente, de forma investigativa. É como se nós fôssemos procurar, irmãos, na Bíblia, essas passagens, essas respostas, de forma meticulosamente, com muita calma, ouvindo, aprendendo, buscando. Então o cristão ele tem esse aspecto apologético, ele tem esse aspecto da defesa da fé. Isso é, né, a questão da apologética, né? A defesa da fé. Então eu queria apresentar para você esse lado que Lucas apresenta. Nós temos uma resposta para as pessoas mais miseráveis. Nós temos uma resposta, umas, né, a outras da Bíblia, para a questão da reencarnação. Por exemplo, irmãos, sobre hoje a teologia de coaching. Deixa eu falar uma coisa para você. Como começou isso? De onde vem essa origem? Eu vou usar aqui o Instituto Brasileiro de Coaching para a gente entender um pouco. Eu não vou me deter porque isso não é a minha intenção. Nós vamos estender nisso aqui, mas ouça isso aqui que é importante. Como a gente entender o que hoje nas igrejas, nos púlpitos, essa teologia está entrando sorrateiramente, né? De forma muito minuciosa, sem ser perceptível, né? Está entrando nas igrejas e as pessoas estão dando glória a Deus, amém, e não sabem. E as pessoas não sabem. Então veja só, o texto vai falar que o coaching é uma das metodologias de desenvolvimento humano. Olha, é humano. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus. O coaching é uma das metodologias de desenvolvimento humano e empresarial e também de aceleração de resultados. Guarde isso aí, aceleração de resultados, que mais tem contribuído para que indivíduos e empresas alcancem seus objetivos em um curto espaço de tempo. Mas qual é a origem? Aqui é o que é. Mas qual é a origem? Vamos lá. Por mais que se acredite que quando falamos de coaching, estamos falando sobre algo recente, na verdade a sua origem se deu no século XVI, na Hungria, né? Mais especificamente na cidade de Kóczi, localizada em um condado às margens do rio Danúbio e da estrada que liga Viena a Budapeste, né? Os habitantes de Kóczi iniciaram nessa época a produção de carruagens com suspensão feita de molas de aço, que eram extremamente desejadas por todos, devido ao conforto que ofereciam aos seus passageiros, tá? Então vejam só, essas carruagens elas eram conhecidas como Kóczi. Aí tem uma palavrinha aqui, irmãos, que eu não sei como pronunciar, mas entenda a lógica, a intenção aqui, tá bom? Essas carruagens eram conhecidas como Kóczi, assim como os moradores de Kóczi, tá bom? Era muito parecido. Passaram também a ser chamados de Kóczi. Este termo, ao ser pronunciado, e eu não sei se eu estou pronunciando de forma correta, me perdoe aí, era entendido pelos ingleses de coach, vindo daí então a origem do primeiro significado da palavra coach, que é carruagem.
Com isso, é importante destacar que a palavra coach, então, é uma palavra inglesa, porém de origem húngara. Então, veja só, isso é porque os ingleses pronunciavam de outra forma a palavra carruagem. Diante disso tudo, com o tempo que vai passando, as pessoas começaram a fazer uma analogia entre a função da carruagem, que tinha como principal objetivo levar indivíduos de um lugar para outro, geograficamente falando, a do coach, que tinha como papel conduzir pessoas do estado em que se encontravam ao estado em que desejavam estar, por meio do compartilhamento de conhecimentos e técnicas em um curto espaço de tempo. Está lembrado lá em cima? O coach visa alcançar seus objetivos em um curto espaço de tempo. Então, no século XIX, o termo coach passou a ganhar ainda mais força quando os alunos da Universidade de Oxford utilizavam a palavra para denominar e chamar aqueles professores que eram responsáveis por lhe ajudar a ter um bom desempenho em suas provas finais. A partir disso, a própria universidade viu que o termo se aplicava muito bem aos técnicos que comandavam suas equipes esportivas, surgindo assim um outro significado e origem da palavra coach, que era e continua sendo técnico. Então vejam só, irmãos, aqui há mais informações e, como disse, a minha ideia não era a gente ser bastante extenso aqui. Essa não é a nossa intenção. Sobre a questão de coaching dentro da igreja, eu nunca tive dificuldade com lá fora. Eu acho que é preciso. E quando você traz para a igreja, você vai trazer um grande problema para a igreja. Todos souberam, há uns anos atrás, que, agora não me lembro se 2019, 2018, que um pastor, David Leonardo, ele falou algo que isso movimentou muitos pastores, e um dos pastores, Renato Vagens, ele escreveu justamente um artigo apologético contra essa frase de que o homem é o centro de Deus, E o tema é o seguinte: você não é o centro do coração de Deus, O homem é o centro do coração de Deus. Então, o pastor Renato Vagem, ele escreveu esse artigo, você não é o centro do coração de Deus, uma refutação a David Leonardo. Nessa época, eu até tinha falado que havia sido, o David Leonardo tinha sido infeliz na sua colocação. Na verdade, irmãos, era eu que estava errado. Aquilo foi intencional. É porque é isso que ele prega. Quem estava errado era eu. Porque aquilo foi proposital. Ele não foi infeliz numa colocação. Ele quis dizer isso mesmo. Porque ele e outros pastores estão fazendo, dizendo essas porcarias dentro da igreja. Então vejam só. Então ele começa dizendo em seu artigo: qual o seu problema com coaches? Alguém me perguntou, de Renato Vagem. A este que me perguntou, eu respondi: nenhum, desde que eles desenvolvam seu trabalho no mercado, treinando profissionais, esportistas e outros mais. Não vejo problema algum. Meu problema é quando os vejo trazendo para igrejas valores humanistas, antropocêntricas, o homem no centro, e absolutamente contrário às escrituras. A prova disso são as falas e preleções que têm acontecido no Brasil afora. Veja o que disse, por exemplo, David Leonardo. Leonardo é pastor e trabalha com jovens, contudo suas mensagens focam efetivamente em autoajuda. Anteriormente ele já havia dito que quando se trata de você, você é o ponto fraco de Deus. Como é que é? Ponto fraco de Deus? Humanismo puro, não é mesmo? Desde quando Deus tem ponto fraco? Ou em que parte das escrituras encontramos essa ênfase antropocêntrica definida por ele?
Há pouco um moço, numa de suas palestra, veio a público dizer que do coração de Jesus você é o centro. Ora, como assim? Não existe base bíblica para isso. As Escrituras nos mostram que devido ao pecado de Adão, o homem tornou-se mau, depravado e plenamente pecador. Efésios 2, de 1 a 10. Anteriormente vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas Deus vos vivificou, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então perceba, o homem estava distante de Deus, separado de Deus, vivendo uma vida totalmente diferente de Deus. Como é que esse homem ele é o centro do coração de Deus? Isso é um absurdo. Isso contradiz o que Paulo está falando. Mas o problema dessas pessoas não é a Bíblia, não é agradar a Deus, não é ser fiel a Deus, é atrair público. Ademais, não encontramos nas Escrituras, continua o pastor, nada que nos leve a entender que Deus gira em torno do homem. Deus não precisa do homem para ser feliz, Ele é pleno em si mesmo. De outra feita, li um artigo de um coach americano dizendo que Deus criou o homem porque se sentia solitário. Olha que absurdo. Desde quando o soberano Deus precisa do homem para ser pleno e feliz? Veja bem, o homem não é a glória e a alegria, ou até mesmo a razão de existir de Deus, e criatura alguma está no centro do seu coração. Isso é humanismo, desprovido de Bíblia e de conceitos básicos de teologia, mesmo porque não existe ninguém mais importante do que o Trino Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. À luz dessa premissa, posso afirmar que o evangelho da autoajuda e agora o evangelho do coaching substitui a glória de Deus pela glória do homem, o que é um erro grave. Infelizmente, o que mais se tem ouvido em nossos púlpitos são frases do tipo: você vai obter vitória, você é um vencedor, tome posse da bênção, você é o ouro de Ofir, você é a pessoa mais importante da face da terra. A questão é que os pregadores de autoajuda, além de serem desprovidos de boa teologia, pregam aquilo que o povo quer ouvir e não o que precisa ouvir, tirando, portanto, Cristo do centro da mensagem. Na verdade, o foco central das pregações desse tipo de mensagem é a satisfação humana. Sinto-me profundamente entristecido, diz o pastor, em ver que homens de Deus têm abandonado a suficiência das Escrituras em detrimento aos ensinamentos humanistas. Ora, sem a menor sombra de dúvidas, a Bíblia é fonte inesgotável, incomparável, insubstituível, indispensável, inequívoca, indiscutível de sabedoria. As Escrituras Sagradas contêm remédio para a psique. A Santa Palavra de Deus é o nosso maior e melhor manual de aconselhamento, e com certeza ela não coloca o homem no centro. E ele conclui dizendo isso: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Romanos 11:36, e ele termina dizendo: pense nisso. Então, irmãos, o discípulo, ele precisa, é mistério que ele tenha esse aspecto apologético, o aspecto da defesa da fé, que ele não engula tudo que vem, a começar por mim. É por isso que Paulo enaltece os irmãos de Bereia, que eles foram mais excelentes do que os de Tessalônica, porque à medida que Paulo falava, eles foram ver se aquilo que Paulo falava realmente estão nas Escrituras. Nós não podemos comer tudo, irmãos, não podemos ser levados por vento de doutrinas. Então, esse sentimento, essa convicção doutrinária da apologética, né, da defesa da fé, de se manifestar, ela está em Lucas, ela está no apóstolo Paulo, lá em Colossenses. Nós pregamos aqui contra um embrião
que estava começando, chamado gnosticismo ou a heresia de Colossos. Paulo fala em Gálatas que ainda que um anjo do céu pregue um outro evangelho que seja anátema, maldito não é a mensagem, é quem também fala, que seja amaldiçoado. Irmãos, sempre é e sempre será, até Jesus voltar. Essas pessoas não vão tirar Jesus, é Jesus mais alguma coisa. Jesus serve como uma espécie de algo que é colocado para depois vir o prato principal. Os gnósticos não queriam se apartar de Jesus, mas que a salvação não é só dele, é preciso um conhecimento mais apurado. É preciso algo mais elevado. Jesus nunca poderia ser humano, porque a matéria é má. Se Jesus é Deus, não pode ser humano. E se ele é humano, ele não é Deus. Então, você vai ver isso, Paulo em Colossenses: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude divina. Você vai ver isso em João, 1 João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunhos. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão. Nós tocamos no Deus, nós tocamos no Emmanuel, nós olhamos, nós sentimos, nós cheiramos. Você tem Judas. Judas começa na sua carta dizendo o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, que a misericórdia e paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados dele, no verso 3, quando eu me empenhava para escrever a vocês a respeito da salvação. Judas ia falar sobre salvação. E ele pega um outro caminho. Quando eu me empenhava para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum, foi que me vi obrigado a corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé apologética, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Foi que eu me vi obrigado a corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se introduziram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Eles negam. Judas, Paulo escrevendo quando vai para Roma, em Atos capítulo 20: cuidem de vocês mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos, olha, de dentro, a Bíblia fala sobre dois inimigos, externos e internos. E aqui Paulo está falando de um inimigo dentro, pessoas da própria liderança iriam justamente se corromper. E dentro de vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso.
noite e dia com lágrimas. Então, amados, queridos, nós estamos falando de um aspecto do discípulo, que é o aspecto da defesa da fé. Nós precisamos, é urgente isso. Em toda a história da igreja, os discípulos, os apóstolos, os líderes, os pais da igreja, sempre estiveram prontos para rebater tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então, nessa introdução da gente, e agora nós vamos entrar no texto, nós vamos falar agora do aspecto evangelístico do discípulo que o texto fala em Lucas capítulo 5. Nosso tema: aquele que nos ordena lançar a rede, ele mesmo a encherá com peixes. Esse é o nosso tema da nossa série Vida Discipular. Então aqui nós temos agora, nós vamos trabalhar o aspecto evangelístico. Então, irmãos, vejam só, de acordo com o que nós lemos aqui em Lucas capítulo 5, aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Até aqui, versículo 4. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, nesse aspecto evangelístico: olhe para o lugar onde Jesus está. Jesus está no lago, e é Lucas que traz essa terminação, né? Terminologia, porque os outros digam mar da Galileia, de Tiberíades, é o mesmo lago, o lago de Genezaré. Jesus estava junto ao lago, e geralmente, irmãos, no nosso contexto, que é um contexto de praia, né? Que é geralmente, no nosso contexto de praia, jamais você vê, quando você vai à praia, você vê pessoas pregando. Geralmente, no nosso contexto de praia, é para tomar banho, é para jogar futebol, é para pescar. Mas você vê que o texto fala, em segundo lugar, que a multidão apertava ou comprimia Jesus para ouvir a palavra. E o terceiro ponto é que Jesus, ele entra no barco, e do barco ele começa a ensinar. Hernandes Lopes diz que Jesus fez do barco um púlpito, da praia um templo, e da água espelhada um amplificador do som. John Wesley dizia que eu considero o mundo inteiro como a minha paróquia, ou seja, para John Wesley, o mundo é um lugar para se pregar. O mundo é um lugar para depositar, jorrar o amor de Deus. O mundo é um lugar onde Jesus precisa ser conhecido. Ou seja, considero o mundo inteiro a minha paróquia, a minha igreja, aonde eu preciso pregar, falar, testemunhar. Um outro irmão, chamado Elger Girodo, ele diz que o meu púlpito é o mundo, onde tenho grandes oportunidades para influenciar pessoas ao caminho da fé, da paz e do amor. O meu púlpito é o mundo, onde tenho grandes oportunidades para influenciar pessoas ao caminho da fé, ao caminho da paz e do amor. Irmãos, tudo que um discípulo vê são oportunidades. Um discípulo, ele vê em todo lugar oportunidades para testemunhar e para ensinar. O texto nos fala, lá em Atos, que Paulo e Silas, acorrentados, presos, à meia-noite, cantavam hinos a Deus, para glorificar a Deus. E o texto nos diz que os outros presos ouviam Paulo em meio à tempestade. Lá também em Atos,
quando Paulo foi ignorado, não foi ouvido, e os ventos eram contrários, o texto fala que o navio de Paulo ficou à deriva, eles estavam dias sem comer, não viram sol, nem lua, nem estrela, uma grande tempestade se abateu ali, e mesmo assim, Paulo, mesmo sendo ignorado, é Paulo quem vai recobrar o ânimo das pessoas, é Paulo que vai chamar as pessoas para alimentar, porque Paulo via em tudo oportunidade. Para Cornélio, a grande oportunidade é na sua casa, aonde Pedro viria e chamando os seus, as pessoas mais próximas, as pessoas ouviriam falar o que Pedro tinha sobre o Evangelho. Jesus dorme em meio à tempestade. Jesus encontra naquele momento uma oportunidade para descansar, até porque não há tempestade dentro de Jesus. E Jesus ensinaram aos discípulos que uma das piores tempestades que existe não está fora, está dentro de nós. E aí nós precisamos controlar ela. Paulo em Atenas, o seu espírito fica indignado com a quantidade de deuses que ali estava. E Paulo, observando, olhando de um lado para outro, Paulo consegue enxergar um altar de adoração a um Deus desconhecido. E Paulo vai dizer: é a esse Deus que vocês adoram, que vocês não conhecem, que eu quero pregar. Então Paulo, ele vê oportunidades. J. Vernon McGee vai dizer que todo o púlpito é um barco de pesca, irmãos. Então tudo o que os discípulos, irmão, eu e você precisamos ver são oportunidades. Jesus está no lago, a gente querendo ouvir, mas como lidar com o vento, com aquela quantidade de pessoas? Jesus pega, lá está o barco. Então para Jesus não existe problema. Jesus vê soluções, Jesus vê direção, Jesus encontra formas para que as pessoas sejam, elas estão famintas, elas estão com fome. Jesus dissera que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca. Eles estão com fome de ouvir a palavra de Deus. O ano passado, no começo da pandemia, nós temos uma frase dizendo que Deus não tem uma missão para a igreja, Deus tem a igreja para a sua missão. Irmãos, Deus não tem uma missão para a central, Deus tem a central para a sua missão. E missão nós fazemos, você faz aonde você está. Missão eu faço aonde eu estou, missão nós fazemos aonde nós estamos. Jesus está no lago, lá é lugar de missão. Jesus está em uma casa, lá é lugar da missão. Jesus está pelo caminho, pela estrada, lá é lugar da missão. Missão nós fazemos aonde nós estamos, aonde quer que nós viajemos. Então, irmãos, esse é o primeiro aspecto que nós encontramos sobre o discípulo aqui, pensando sobre vida discipular. Missão eu faço aonde eu estou. O discípulo, a discípula, ele vê oportunidades para falar do amor de Jesus. Quanto mais cheio, mais derramado ele vai levar amor, compaixão, palavra para as pessoas. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto, e aqui cabe uma pergunta, irmãos. Jesus entra no barco de Pedro, mas existiu outro barco. Por que o barco de Pedro? Depois que Jesus ensina a multidão, e Jesus, após ensinar toda aquela multidão, Jesus vai pedir a Pedro para que ele afastasse o barco da praia. E quando termina, ele pede a Pedro para ir para o lugar mais fundo. E lá, Pedro lançasse, junto com outras pessoas, as redes.
Por que Jesus se dirige a Pedro e não às outras pessoas? O irmão de Pedro está aqui, João está aqui. Porque muitas vezes, irmãos, embora estejamos no meio de muita gente, Jesus quer trabalhar algo na vida de Pedro, como muitas vezes Jesus quer trabalhar algo na sua vida. Talvez a sua casa, o seu casamento não está bom, e você está orando a Deus pela sua esposa, pelo seu cônjuge, a esposa orando pelo seu marido. Talvez o grande problema familiar é o filho, mas muitas vezes Deus quer tratar você. Você está no seu ministério, mas Deus quer falar com você. O barco é de Pedro, não é de outro. A direção é para Pedro. A ordem é a Pedro, irmãos, mas as redes são de todos. A ordem é a Pedro, mas a parceria da pescaria era de todos. No entanto, existem momentos em meio à multidão, como aqui eu quero reforçar isso que eu falei, dentro de nossa casa, no exercício do nosso ministério, Jesus quer tratar algo com você. Irmãos, Pedro era um pescador experiente. E quando Jesus pede para que ele leve o barco ao lugar mais fundo do lago, e então lançar as redes, voltar de novo de uma noite sem sucesso, os pescadores estavam lavando as redes porque, como alguém disse, pescador não desiste. Alguém falara que se me pedisse de novo para voltar a pescar, eu não voltaria, disse um comentarista. Mas também pescadores não desistem. Se um dia não está bom, o outro dia é um novo dia de oportunidades, é um novo dia de esperança. As redes precisam ser lavadas, porque amanhã é um novo dia. Então, Pedro vai dizer a Jesus que a noite toda nada apanhamos. E Pedro sabia que a hora, o momento para se pegar peixe era a noite. Como alguém bem disse, quando a maré está baixa. E não naquele momento de manhã ou da tarde, aonde a maré está cheia. Essa realidade do nada apanhamos é muito forte, é latente na mente do coração de Pedro. Mas Pedro diz: por causa da tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede, eu vou ao lugar mais distante, eu vou de novo. E aqui, irmãos, nós temos 2 ensinamentos importantes para a gente. Em primeiro lugar, o texto fala no verso 6, que quando Jesus fala para Pedro ir aos lugares mais distantes do lago, o lugar mais fundo, e lançar as redes, no verso 6 diz que Pedro, fazendo isso com aqueles pescadores, apanharam grandes peixes, grandes quantidades de peixe. As redes começaram a se romper. Eles fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. Os 2 barcos foram ambos repletos, cheios, quase a ponto de afundar. E vendo isso, Simão Pedro, chegando possivelmente lá na beirada da praia, Simão vai se prostrar diante de Jesus e dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Primeira lição, irmãos. Jesus queria pescar Pedro. Pedro é um pescador capturado pelas redes do Redentor. Era muito mais do que peixes. Era muito mais do que um milagre. Deus agora
tem Pedro. Deus agora traz Pedro para perto de si. Pedro agora enxerga de forma diferente. Deus quer pescar você. Deus quer atrair você para a sua rede. Às vezes você está atrás de muita gente, ocupado demais, cansado demais, mas Jesus quer alcançar você. Ele quer atrair você para junto. Ele quer ver você se prostrando e dizendo: Senhor. Pedro está justamente aonde Jesus queria, rendido. E ele olha para si e diz assim: eu sou pecador, afasta-te de mim. Pedro está no ponto para começar um discipulado. Pedro está no ponto para começar a andar com Jesus. Pedro consegue olhar para si e ver quem ele é, porque Pedro foi fisgado pelas redes de Jesus. A terceira coisa da lição que nós falamos é a própria, nosso tema: aquele que nos ordena lançar rede, ele mesmo a encherá com peixes. No verso 10, quando todos estão perplexos de admiração, apoderados de admiração, o texto vai dizer que Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram seus sócios, então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, eles o seguiram. Irmãos, os peixes virão quando eu e você aprender a ouvir Jesus. Os peixes virão quando a gente parar de atrapalhar Jesus. Os peixes virão quando a gente começar a ouvir Ele. Porque às vezes nós achamos que sabemos. Pedro é perito, irmãos, mas nunca, até naquele momento, e talvez outro, Pedro nunca viu um negócio como esse. Pedro nunca viu 2 barcos cheios e tantos peixes pularem para uma rede e a ponto dela rasgar. Isso foi algo inédito. Alguém passar a noite toda jogando rede sem sucesso. Pedro tem sócios, tem negócios, e tudo foi ao nada, ao léu. Não tinha nada para vender. E de repente alguém chega que não é pescador, que não sabe nada sobre o mar, pelo menos aos olhos de Pedro, e manda Pedro novamente voltar. Irmãos, eu acredito que de um canto para outro, de uma extensão daquele lago, de um lado para outro, Pedro com aqueles pescadores estão lançando a rede a noite toda, e exausto, cansado. Tudo o que eles tinham que fazer naquele momento era lavar suas redes e deixar secar, para que no outro dia tentar novamente. Até que Jesus aparece. Jogar a rede em qualquer lugar, qualquer um da gente pode fazer isso aí. Mas quando a gente é orientado por Jesus, as coisas é diferente, o milagre acontece. Então aqui há 2 coisas que o texto nos ensina. Jesus queria pescar Pedro. Pedro estava no lugar onde Jesus queria. Pedro confessa quem ele é. E a segunda coisa: não poderemos fazer nada sem a direção de Jesus, sem a orientação dele, porque ele disse: sem mim nada podeis fazer. E aqui eu quero concluir, irmãos, dizendo: o texto no verso 3 começou dizendo que Jesus entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então Jesus sentou-se no barco de Simão, e do barco ele ensinava.
Irmãos, seu barco, aquilo que é seu, aqui o barco tem um sentido metafórico. Seu barco é seu ambiente de trabalho. Seu barco pode ser sua habilidade, seu dom. Seu barco pode ser seu casamento, sua família, seus negócios, seu dinheiro, seu ministério, seus sonhos, seu namoro, seu relacionamento. Seu barco pode ser muita coisa. É um assento usado por Jesus para ensinar. É o lugar onde Jesus tem proeminência. Seu barco é um lugar por onde a graça possa aparecer, escoar. Ou aquilo que você tem, se alguém chegar, você já diz, você não gosta, isso é meu. O seu barco é um lugar onde Jesus, ele tem proeminência, ele tem lugar, ele tem assento, ele tem autoridade, ele tem prioridade, ou ele não tem. A segunda coisa, irmãos, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quem você está seguindo? Há muita gente na igreja seguindo a si próprio, seguindo os seus próprios desejos, pensamentos e vontades. Há muita gente dentro da igreja só ouvindo, mas não obedecendo o que Jesus quer. Você será sempre essa pessoa vazia, distante. Você será sempre essa pessoa infrutífero. Você está seguindo quem? Você mesmo. Por exemplo, há pessoas que seguem pastor. Há uns anos atrás, um irmão estava conversando comigo, ensinando algo que a Bíblia falava. E a pessoa dizia, mas eu vou ver o que é que o meu pastor vai dizer. Não, mas a Bíblia fala isso aqui, leia. Ela leu, ela entendeu, mas ela precisava do aval do pastor. Então, há muita gente perdida dentro da igreja. Jesus nos chama para segui-lo. Mas você, irmão, faça uma introspecção. Você está seguindo quem? As suas vontades? Nessa noite, nesse momento que você está vendo esse vídeo, eu quero chamar você a repensar, a voltar. Jesus lhe chama para segui-lo. A você deixar tudo. A você parar. E você dizer, Senhor, até aqui, de hoje por diante, eu quero te seguir. Eu quero te acompanhar. Eu quero te ouvir. Eu quero fazer a tua vontade. E terceiro, irmãos, e último, aquele que nos ordena lançar as redes, ele mesmo a encherá com peixes. Entenda isso. Aquele que nos ordena, aquele que falou a Pedro, vá para as águas mais profundas, lance a rede. Irmãos, você vai frutificar onde você está. Você será uma bênção onde você está, quando sua vida estiver completamente rendida a Jesus. E é somente a Ele que eu e você precisamos nos render. Você talvez está cansado de tanto lançar redes, de fazer tanta coisa, de ir para um lugar, de ir para o outro. E que tal parar? Que tal ouvir? Que tal jejuar? Que tal descansar no Senhor? Há uma oração de uma pastora, e agora eu não me lembro o nome dela, mas eu ouvi um outro pastor falar, e a oração dela é a seguinte: Senhor, aonde o Senhor estiver agindo, não me deixe de fora. Porque essa pastora está dizendo para mim e para você que aonde Jesus está agindo agora, ela quer fazer parte. Ela quer ver a ação de Deus. Ela quer ver as pessoas sendo transformadas. E ela como um agente de transformação. Seja essa pessoa. Que eu e você possamos ser essa pessoa. Irmãos, aonde é que
Pedro, que agora sai como pescador de peixe, e Jesus agora o transforma como pescador de homens. Essa mudança, porque, irmãos, é tentador para você que é pescador, você tem sócio e vive da pesca, e você sai e abandona justamente diante de um grande milagre. Há muito peixe, eu estou falando de muito dinheiro, mas Pedro estava decidido. Em Pentecostes, irmãos, em um momento em que as pessoas estavam dizendo que às 3 horas da tarde, aqueles discípulos, aqueles irmãos estavam bêbados, porque eles estavam falando em outras línguas. Pedro toma a palavra, cheio do Espírito Santo, e Pedro prega, testemunha. 3.000 peixes, 3.000 pessoas se convertem. Jesus havia cumprido. Irmãos, Jesus nos chama para um processo. Jesus nos chama, está plantando você, para que no tempo certo você dê fruto. Mas nós precisamos ouvir Jesus. Nós precisamos dispor o nosso coração para Ele, para fazer a sua vontade. Pedro usou as redes e 3.000 vidas se converteram. 3.000 vidas atenderam. Antes de lançar a rede, permita ser capturada por Jesus diariamente. Jesus quer capturar você não só em um momento, a cada momento. Jesus precisou repetir isso lá na frente a Pedro. Pedro, Satanás pediu vocês para peneirar, mas eu roguei ao Pai. Tu, pois, quando tu converteres, fortalece os teus. Pedro, tu convertido, tu vai fortalecer teus irmãos. Tu fortalecido, Pedro, tu vai fortalecer outros. Mas é nesse momento que Pedro ainda estava cheio de si. É um processo, irmãos. Siga-me e eu vos farei pescadores de homens. É um processo. Você está num processo. Então, missão você faz aonde você está. Os discípulos, tudo o que eles veem são oportunidades. Muitas vezes Jesus quer falar com você. Jesus quer pescar você. O alvo é você. E outra coisa, irmãos, você pescará muitos peixes. Você irá pegar as ovelhas perdidas, você irá colher quando você ouvir e obedecer a voz de Jesus. Porque os discípulos, eles são pescadores, eles são luz do mundo, eles são sal que salga, eles trabalham na época da colheita, eles vão buscar as ovelhas perdidas. Tudo isso tem a ver com uma coisa só: o aspecto evangelístico do discípulo, da discípula. Há um chamado para a gente, irmãos, nesse momento, para que você tenha e observe o aspecto aonde você vai defender, você vai mostrar o que a Bíblia fala. Você não vai se deixar se levar pelo que os outros estão dizendo. Você vai identificar as falsas doutrinas, aonde Jesus é anulado a partir de púlpitos. O outro lado é a nossa missão. O outro lado é o chamado que nós fomos para segui-lo. E eu quero orar por você em relação a isso. Curve sua cabeça. Em nome de Jesus, Senhor. Traz agora, no teu querer,
Porque seja feita a tua vontade em nossas vidas, Senhor, rendidas completamente. Que nesse momento, Deus, assim como Pedro, cada um de nós sejamos pescados, Senhor, atraídos, assim como um peixe é fisgado, mas aqui fisgado não para ser usado, mas para ser amado, para ser um instrumento, para ser um vaso em tuas mãos, para ser uma ovelha, Senhor, capacitada. Deus, em nome de Jesus, nos atrai para ti. Não deixa a gente viver a nossa vida, Senhor, porque nós já a perdemos, para viver a tua vida. Em nome de Jesus, torna central a cada dia uma igreja, Senhor, missionária, líderes, Senhor, voltados para a cidade, aonde, Deus, nós vemos as suas urgências, e muitas vezes nem sabendo o que fazer, mas recebendo do Senhor as direções devidas. Porque, Senhor, não há só fome de pão para alimentar o corpo físico, há fome de amor, há fome de verdade, Deus, há fome de justiça. Muitas vezes, Senhor, as pessoas querem um abraço, elas querem ser ouvidas. No nome de Jesus, Senhor, abre o nosso coração. Isso nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, não esqueçam, próximo domingo, dia 18, das 10 ao meio-dia, o nosso culto da Páscoa. Nós teremos sala para as crianças, tá certo? Então você é o nosso convidado, esteja com a gente. Deus abençoe sua vida, seu coração. Fique na paz de Jesus. Amém.